Aleluia, glórias a Deus, não? Deus é o rio, é a fonte, e se Ele é a fonte, nós estamos seguros porque essa fonte nunca seca. Essa é a nossa certeza, né? Deus é eterno, aleluia. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 4. Profeta Jeremias, nós vamos ler nesta tarde, capítulo 4, versos 3 e 4, na parte A do verso 4. A gente não vai ler o verso 4 todo. Jeremias 4, versos 3 e 4. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: Lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Palavras do Senhor. Amém? Algumas terça-feiras atrás, algumas semanas, eu falei um pouco sobre a boa mão de Deus. Lembram-se? Que ela vem para nos abençoar, também para nos corrigir. E como é bom saber que Deus está próximo. A mão é aquela que está próxima, que acolhe, que puxa a orelha, que dirige. E como é bom saber que o nosso Deus é um Deus presente. Pois bem, hoje nós não vamos falar sobre a mão, mas nós vamos falar sobre o fôlego da vida, o ar que respiramos. Porque em todas as Sagradas Escrituras é relatado como Deus é essa fonte de vida e a fonte do sustento, e é também o nosso ar, o sopro da vida. Assim começou lá atrás, com Adão e Eva, quando Deus pega o barro, mistura com o sopro, e aí ele surge, o homem existe, passa a existir. Pois bem, quando nós pensamos em sopro, em oxigênio, em ar, nós necessitamos do ar. É tão vital, é tão essencial, é tão importante, que muitas vezes não nos esquecemos de como ele é essencial para a vida humana, porque nós respiramos de modo gratuito, todo mundo respira, ninguém paga para respirar, nós respiramos de forma instintiva. Se você está na piscina, nadando, e aí está lá com a cabeça debaixo d'água, está chegando no limite que não aguenta mais, o que a gente faz? É instintivo, não é? Ergue a cabeça e puxa o fôlego. A gente puxa o fôlego porque é instintivo, é a sobrevivência. Assim também quando a gente vai numa palestra importante, dar uma aula, defender uma tese de mestrado, você, antes de entrar na sala, é muito comum a pessoa fazer assim, ó, e vai, né? Ela respira fundo. Ou receber uma notícia muito complicada, que você tem que avisar os parentes. Como que eu vou fazer isso? Aí a gente faz assim, né? Sebastião, administrador, deve fazer isso bastante durante o dia, né, Sebastião? Como que eu vou resolver? É quase instintivo, é natural, é também inconsciente. Nós não precisamos lembrar que respiramos. Então o ar, ele é vital. A palavra entusiasmo, e o tema de hoje é entusiasmados pelo Senhor, é uma palavra grega. Eu compartilhei com os supervisores dessa semana. É uma palavra composta por 3 palavras: en, teos e asmo. En é dentro, teos, Deus. Asmo é o sopro, é o vento, é o oxigênio em movimento. Então, entusiasmado é o sopro de Deus dentro de mim. Asmo, sopro, vento, né? Teos, de Deus, dentro, em mim. Uma pessoa entusiasmada, não que nem a gente usa no dia a dia, é uma pessoa cheia do sopro de Deus. Uma igreja entusiasmada é uma igreja que tem Deus fluindo dentro dela. O entusiasmo dela não nasce das circunstâncias, das coisas que deram certo ou errado, dos projetos que foram bem-sucedidos ou não. Não é disso que nasce. O entusiasmo nasce da graça e do coração de Deus para o nosso coração. É Deus enchendo a nossa vida com o sopro e nos trazendo e nos tornando seres viventes. Bonito, né? É uma palavra linda quando a gente compreende. Olha, eu quero ser uma pessoa entusiasmada. Não fogo de palha, esse entusiasmo que acaba rápido, mas é esse sopro de Deus em nós. Em Gênesis 2:7 é dito assim:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele foi entusiasmado, ele foi tomado pelo sopro de Deus. Então, nós poderíamos dizer que uma pessoa entusiasmada é uma pessoa avivada, cheia da vida do Espírito, é uma pessoa animada, com ânimo e com vida, e que caminha sobre a graça de Deus, confiado e sustentado no Senhor. E o texto de hoje fala sobre isso. Pastor, eu não vi nada de fôlego, de ar no texto que nós lemos. O texto que lemos tem 3 momentos, e nós vamos passar pelos 3 momentos. O primeiro ele diz, lavre os campos não arados. O que isso tem a ver com oxigênio? A gente já vai ver. O segundo ele diz, não semeie entre espinhos. O que tem a ver isso com o texto, a Valquíria? Que complexo. E o terceiro ele diz, purifique-se e seja fiel à aliança. Vamos tentar entender? Vamos lá. Como que o convite de Deus para lavar os campos não arados tem a ver com entusiasmo? O que é lavrar um campo? Lavrar um campo, eu não sou lavrador, mas meu pai nasceu no sítio, meu avô também era de sítio, e eu vivia na chácara e no sítio, e às vezes meu pai fazia eu ir lá trabalhar, meus avós, para lavrar a terra, preparar a terra. O que é isso? É pegar uma enxada, o solo ele está compactado, e eu vou lavrar o solo. Eu vou criar espaço, eu vou descompactar o solo para quê? Para que o oxigênio ele chegue à terra, para que a terra se torne entusiasmada de alguma forma, para que exista vida ali dentro. Eu vou remoer a terra, eu vou afofar a terra, eu vou lavrar a terra, o campo não arado. Para quê? Para que o oxigênio entre lá. Como assim, pastor? Por 2 motivos. O primeiro, pela minhoca. A minhoca, ela precisa desse solo arado, e a minhoca ajuda a processar o material orgânico, então ela é essencial. E o segundo, é porque isso dá vida às raízes da planta. Lavrar a terra significa permitir que o solo tenha mais oxigênio, e que a água penetre mais facilmente até as raízes, porque elas precisam de sais minerais. Lavrar a terra é você cultivar uma terra que está seca, que está sem oxigênio, que está sem vida, sem caminhos para a água chegar e que impossibilita a vida. Quando eu vou lavrar campos não arados, eu estou dizendo que eu estou expandindo a minha zona de cultivo, certo? Antes eu cultivava só aqui nesse quarteirão aqui da igreja. Deus está me chamando para lavrar campos não arados, preparar solos com o oxigênio da vida para que eles sejam e se tornem frutíferos. Então ele está dizendo, lavre campos não arados. A palavra arar no Antigo Testamento aparece umas 50 vezes mais ou menos. É uma prática comum, faz parte da natureza agrícola do judeu. É comum, eles sabiam muito bem o que é arar a terra. Eles sabiam por que era importante lavrar a terra. Eles sabiam o benefício de trazer oxigênio e criar vias da água para entrar no solo ali, alcançando as sementes, as plantas, para que elas possam germinar e crescer. Então, quando Jeremias, numa palavra profética, ele é um profeta, ele começa a falar sobre lavar campos não arados, ele está dizendo, nós vamos expandir a terra de cultivo, Israel. Israel, nós vamos sair das nossas fronteiras para levar vida a outros lugares. Quando o profeta Jeremias fala, lavre campos não arados, ele está chamando o povo a sair da sua zona de conforto, está chamando pessoas entusiasmadas para cultivar novas terras com o oxigênio da vida. E isso é um chamado profético. A gente escuta muito sobre profecias. Essa é talvez a maior profecia, repetida diversas vezes, de diversas formas no Antigo Testamento. Ou seja, cultive áreas para além da região em que você habita. Por que eles não lavravam aquelas terras? Porque eles não precisavam daquelas terras. Eles só lavravam as terras necessárias para o sustento deles. O trabalho era voltado para eles. E vem o profeta e fala, olha, comecem a lavrar campos não arados. Não comece a cultivar coisas só para o seu sustento. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre Abel. E uma das coisas que me encantou na vida de Abel, o irmão de Caim,
é que com o suor do trabalho dele, ele consegue o cultivo, né? Ele era um pastor de ovelhas, e ele pega o melhor do que seria para ele, porque biblicamente com o suor do seu trabalho você vai se sustentar. Ele pega o melhor, a melhor parte e dá para Deus. É isso que tem a ver essa passagem. Pare de olhar só para a sua região e para a sua subsistência e entre no plano da abundância de Deus, de lavrar terras não aradas. Comece a lavrar terras que você talvez não vá se beneficiar delas, simplesmente por obediência ao mandamento de Deus. E em Pentecostes, quando o sopro, né? Vocês sabem que Espírito Santo, em grego, uma das palavras para falar é ruá. Ruá é sopro. O sopro de Deus entusiasma aqueles discípulos com o fogo de Pentecostes e eles começam a lavrar campos não arados. Paulo é o primeiro. Primeiro que para chegar em Antioquia, o pessoal de Jerusalém ficou incomodado, porque Antioquia começou a crescer e tornar uma escola que lavrava campos não arados. E eles começaram a viver não mais para si mesmos. O profeta Jeremias está dizendo: olha, o povo judeu, até aqui vocês viveram para vocês mesmos. Até aqui era assim que funcionava. Era só que entre nós, porque o Messias chegaria. Mas essa visão profética já aponta: vai chegar o tempo, e o tempo chegou, em que nós não vamos viver mais só para nós mesmos, mas nós vamos viver para a missão de Deus para as nossas vidas, que é lavrar campos não arados, é trazer vida aonde não há vida, é libertar as pessoas do império das trevas para o reino da luz. No Novo Testamento fica claro o chamado de Deus de fazermos discípulos de todas as nações. E sabe qual que é a ilustração, talvez a mais usada para falar de evangelização? Qual que é? Quem sabe? Semente, lavrar campo, o lavrador saiu para semear. Qual que é a imagem que Jesus e os discípulos mais usam no Novo Testamento para comissionar as pessoas? Vou ler algumas aqui, ó. João 4,35. Erguei os olhos e vede os campos, porque já branqueiam para a ceifa. Olha isso. Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mais um, 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Mais uma, João 15,5. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, todo o texto em que Jesus está dizendo, Ivani, né, Neia, Odete, Louise, Amélia, Amália, vão, ele trabalha com essa questão de vai lançar semente, os campos estão brancos, rogue ao Senhor que... Deus trabalha nesse conceito de cuidar da terra, de pegar uma terra que estava seca e estéril e torná-la bela, uma floresta, uma mata atlântica, que dá frutos para a criação e para o reino de Deus. Olha que chamado mais maravilhoso que a gente tem. É um privilégio, né? Tem algumas profissões que você fala, olha, é uma profissão nobre, né? Uma profissão nobre. Talvez o chamado mais nobre é esse. Deus está chamando a gente para ser jardineiro, que é o que Ele chamou Adão e Eva desde a origem. Só que Adão e Eva trabalhavam como jardineiros num lugar onde não havia o pecado. Então eles simplesmente cuidavam da criação de Deus, eram mordomos da criação de Deus. Com o pecado, Deus ainda quer que nós sejamos de alguma forma jardineiros, não preocupados só com o nosso sustento, porque esse o Pai vai dar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você precisa, Ele vai dar. Então vai se ocupar de cuidar do jardim do Pai. Vai lavrar terras não aradas. Lance as sementes, não entre espinhos, a gente já vai chegar. Cuide, ou seja, deixe a beleza de Deus no nosso meio voltar a fluir. E que as pessoas que eram terra seca e infértil se tornem terras frutíferas e belas. Assim foi com todos nós. Todos nós éramos secos, sem nenhuma oportunidade de vida. E talvez pelo nosso pai, nossa mãe, o pastor, a pastora, alguém, Deus usou para lançar uma semente e oxigenou a nossa vida e nós fomos
entusiasmados. Mas daí vem o texto. E só dizer aqui, nós somos chamados por Deus para dar frutos, lavrar campos não arados e entusiasmar um mundo que sofre com falta de vida. E aí vem o espinho. O espinho, ele é o antagônico à respiração. O espinho, ele lembra o sufocamento. Se entusiasmar é estar cheio do Espírito Santo de Deus, o espinho ele sufoca. O que é sufocar? Põe a mão na garganta assim, eu não estou conseguindo respirar, eu estou sufocado. Sufocar é o contrário de entusiasmado. Entusiasmado em teos asmo. Dentro de mim está o sopro de Deus, eu estou avivado pelo Espírito. O sufoco é o espinho. Sempre que nós vamos na tradição cristã, judaico-cristã, espinho é mostrado como o efeito do mal no mundo. Eu vou dar um exemplo, Gênesis 3, 17 e 18, quando Adão e Eva pecaram e veio o castigo de Deus, olha o que é dito: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei a não comer. Por isso, espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. O espinho, para o judeu, ele vem como consequência do pecado de Adão e Eva. E aí vem Jeremias e fala assim: olha, semeie, lavre terras não aradas, mas não semeie entre espinhos. Uma das consequências do pecado no mundo, segundo a Bíblia, foram os espinhos. E os espinhos representam tudo aquilo que fere, que sufoca, que não dá possibilidade da vida. Então, quando a semente nasce, se está cheio de espinho, ela começa a crescer, mas começa a ferir a sua folhagem, começa a ferir a flor, e ela chega a um momento que ela não consegue nascer. Ela até germina, até cresce, mas ela não se sustenta, ela está sufocada. Olha que bonito. Enquanto lavrar a terra é trazer oxigênio para a terra, para que as minhocas possam trabalhar ali com material orgânico e para que as raízes tenham ali as águas, a vida, o oxigênio, sufocar através dos espinhos é tirar a vida. Tem coisas que te sufocam? Tem coisas na vida que às vezes acontecem, que estão fora do nosso controle, algumas estão no nosso controle, e nos ferem como um espinho, machucam. Quando eu estou com o Matias andando perto de algumas árvores, eu fico de olho se tem espinho. E ele já percebeu que um dia ele pôs a mão no espinheiro e se machucou, e sangrou a mãozinha dele. Ele aprendeu. O espinho, quando o profeta vai dizer, não semeie nos espinhos, ele está dizendo que, olha, faça as coisas de acordo com a vontade de Deus e na força de Deus, e não na força do homem, porque o ser humano, ele é pecador, O que tem na nossa vida como pecador? Briga, conflito, discórdia, mentira, traição, maledicência. Essas são coisas que sufocam, elas tiram a vitalidade da igreja e de nós mesmos como seres humanos. E aí impossibilitam o perdão, a restauração, a reconciliação e a justiça. Quando Deus vai falar sobre homens maus que castigavam o país e tentavam destruir a obra, Jeremias diz assim, esses homens semearam trigo, Jeremias 12, 13, mas colheram espinhos, cansaram-se de trabalhar para nada produzir, porque eles semearam em vão, porque eles não fizeram a vontade de Deus, por isso colheram espinhos, que é a dor e a mentira. Na parábola do semeador, Jesus ele fala sobre os espinhos, e ele diz, outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então o espinho é aquilo que tirou a vitalidade da semente lançada. Então, pastor, o que significa não semear entre espinhos? Bom, é não tentar fazer a missão por seus próprios esforços, sem considerar Deus, Mateus 27, 28 e 29. Mas aqueles espinhos que eram uma tentativa do mal de sufocar a obra salvífica de Jesus, não venceram. Você já lembrou? O que colocaram na cabeça de Jesus quando ele estava indo para a morte? Uma coroa de espinhos.
O espinho, na tradição judaico-cristã, remete ao pecado. Esse pecado rasgando o nosso Salvador. Esse pecado tentando sufocar o próprio Cristo Jesus, perto da cruz do Calvário. Mas esse mal não venceu. E essa é a mensagem de esperança. O espinho machucou o nosso Messias, mas não sufocou. Jesus venceu a morte. Jesus não perdeu o fôlego. Porque quando ele morre, ele ressuscita. O fôlego da vida vem. O fôlego da vida. Assim também acontece conosco. Portanto, Deus nos chama para lavrar terras não aradas, entusiasmar terras que estão secas e inférteis, né? Ele nos chama para não ficar vivendo só da subsistência, eu vou produzir só para mim, mas eu vou lavrar outros campos como um jardineiro que cuida da criação de Deus, trazendo vida. Não vou gastar tempo semeando entre os espinhos, não vou gastar tempo tentando fazer do meu jeito, da minha maneira, não vou perder tempo tentando fazer a missão com a minha própria força, porque eu só vou colher espinhos. É isso que Jeremias 12:13 diz: esses homens semearam trigo, mas colheram espinhos, porque eram homens maus. Depois de lavrar a terra, o agricultor semeia a terra, porém, existe um modo certo de semear. Lavre os campos não arados e não semeie entre espinhos. É isso que Jeremias está fazendo. A nossa energia, ela é limitada, dona Amélia. A energia que é a disposição mesmo. Então, vamos usá-la de modo inteligente, né? Tem coisas que a gente faz que não vão gerar frutos, vão gerar espinhos. A gente vai se envolver com uma situação, você vai se desgastar com ela, vai ficar lá, né, tentando e vai só piorando, e de repente a gente não orou, a gente não buscou a Deus, a gente não colocou isso num grupo de confiança, onde eu posso buscar ajuda, e aí eu estou gastando toda uma energia. Isso leva a pessoa a ficar mais frustrada, mais machucada, ela está mais vulnerável à ação do maligno. Estão entendendo? Então, quando o profeta, já apontando para Pentecostes, diz: lavre terras não aradas e não semeie entre espinhos, ele está dizendo: olha, vocês são chamados para cultivar além do seu terreninho, não só para subsistência, mas para abençoar. Mas não semeie entre espinhos, não gaste tempo fazendo a coisa de modo errado, senão você vai semear trigo e vai nascer espinhos, e o espinho machuca, ele fere, ele dói, e ele representa aqui o pecado, a dor, né? A maldição. Então, o tempo que a gente tem, Mili, use o seu tempo de um modo inteligente. Acorde de manhã e faça assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou falho e sou facilmente enganado e ludibriado. Por favor, cuide do meu coração, e que hoje a energia que o Senhor me dá, o fôlego de vida, o entusiasmo, dentro, teos, Deus, asmo, oxigênio, seja gasto em terras não aradas, mas não com espinhos. Me ajude a ter discernimento. Deus se alegra dessa postura de submissão e de confiança. Faça as coisas em harmonia com Deus. Quando eu tinha insônia, né? Eu nunca tive muito problema de insônia, mas de vez ou outra eu ficava relutando, e eu falava: eu quero dormir, porque amanhã eu tenho que fazer mais coisa, e eu vou estar cansado, e eu ia vendo o horário passar, né? Eu aprendi a fazer diferente. Quando eu estou assim, sem conseguir dormir, eu vou para a sala, não são muitas vezes, são poucas, e eu falo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor quer falar alguma coisa para mim? Eu não estou conseguindo dormir, eu quero gastar esse tempo, já que eu estou acordado, fala comigo, ou senão me põe para dormir, deixa eu ler a tua palavra. E aí, sabe o que aconteceu, Neia? Eu durmo mais rápido e eu durmo feliz. Já viu a pessoa quando está no caixão, ela morta, e tem pessoas que falam: nossa, ela está tão serena, olha, ela parece que foi tão em paz. É assim que eu durmo agora, quando eu estou na insônia. Se alguém me visse, eu falo: olha, o mocinho dormiu tão bem, né? Porque eu não vou ficar tentando a minha maneira, resolver, me desesperar, ficar ansioso, não vai ajudar em nada. Eu vou dizer: Senhor, estou aqui, o Senhor sabe das minhas responsabilidades para o dia seguinte, tenho 3 filhos, a minha esposa, a igreja, tem que cuidar também de mim, então eu estou aqui, Senhor, use esse tempo para a honra e glória do seu nome, porque o Senhor é fiel o tempo todo. É essa postura
de dizer: Senhor, eu quero lavrar campos não arados, eu quero poder trazer vida, ser instrumento do Senhor nesse sentido, mas eu não quero perder energia com o que não precisa. Então é uma orientação profética para você. Cuidado com os espinhos, eles machucam, eles doem, e eles têm a ver com o pecado, e eles vão sufocar, que é o contrário de entusiasmar, né? Eles tiram o fôlego. Pense nisso e fale: Senhor, se tiver algum espinho na minha vida, que o Senhor me ajude a identificar, e eu quero que o Senhor me liberte em nome de Jesus, e que eu possa estar nos teus caminhos. E por fim, Jeremias 4, eu li o texto de Jeremias 4, 3 e 4. Tá? A última parte, depois que ele fala ele usa a ilustração do campo, né, que é muito usada para a evangelização no Novo Testamento, que a gente já falou, ele termina dizendo, olha que curioso: purifique-se e seja fiel à aliança. Lavre campos não arados, não semeie entre espinhos, purifique-se e seja fiel à aliança. Um dos pilares da aliança cristã é a entrega do Espírito Santo sobre toda a carne, que entusiasmou, trouxe vida a todos nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Esse é o ensinamento apostólico dos apóstolos. Nós fomos entusiasmados pela presença do Senhor e por isso devemos levar adiante a palavra de Deus às pessoas. Como? Sendo fiéis à aliança, sendo fiéis ao Senhor e buscando estar purificados. Porque quando nós estamos vivendo na missão, nós devemos nos submeter à missão, de novo e de novo, todos os dias. E todos os dias nós pecamos e nos desviamos da missão. Hoje eu fiquei das 9 às 11, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne toda semana. E a cada 6 meses a gente vai para um mosteiro para ter um tempo lá de oração e juntos. E a gente teve hoje, das 9 às 11. E das 9 às 11 eu conversei com um pastor lá de Poços de Calda. Ele tem 42 anos de ministério e é meu parceiro na caminhada, né? E ele falou assim: Paulinho, todos os dias eu tenho que me lembrar do que eu já sei. Porque eu já sei que Jesus Cristo é o Salvador, eu já sei que Ele é a vida, mas todos os dias essa minha cabeça oca aqui, ela vai me levar a me distanciar dos caminhos do Senhor. Por isso eu preciso me purificar, para que eu possa fazer a vontade do Senhor, confessar os meus pecados. E ele confessou algo que aconteceu na noite passada, eu não vou dizer, e eu fiquei assim, falei: uau! Um pastor de 42 anos de ministério, eu já estive com ele há uns 4 anos atrás, a gente teve a experiência de lavar pés, e ele lavou o meu pé, eu lavei o dele, e eu olho e falo assim: rapaz, como que ele tem a audácia, doutor Onésimo, de dizer do pecado dele, da dor dele, e como Deus o instruiu para corrigi-lo. Então, a vida em missão, a gente que está em missão, é uma vida entusiasmada pelo Senhor, não é sustentada em nós mesmos, e por isso todos os dias nós precisamos de um banho novo, né? Num banho do Senhor, confessar e falar: Senhor, me desviei, Senhor, o Senhor é a minha bênção, não quero gastar tempo com os espinhos, me ajuda. Em Gênesis 8, 22, Moisés, ele nos lembra de que a semeadura é uma atividade regular, constante. Você está sempre semeando para poder se alimentar e alimentar os outros. Ele diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Tão certo como a semeadura é uma atividade regular, também é a nossa submissão e confissão de pecados, de purificação, tem que ser regular, tem que ser todos os dias, corrigindo a rota. Corrigir a rota faz parte de seguir o sopro do Espírito Santo. Então, esse é um exercício, né? O sistema respiratório, que a gente está falando bastante de oxigênio hoje, ele faz uma troca de gases, né? Tem a absorção do oxigênio e de alguns outros gases e a liberação do gás carbônico, cada vez que nós respiramos. Existe ali uma inspiração e expiração, e assim acontece com a vida. Nós inspiramos da missão de Deus e colocamos diante dele as nossas falhas. Inspiramos e recebemos a vocação e colocamos diante dele as nossas incompetências. Recebemos de Deus a graça e colocamos diante dele o quanto nós dependemos dele. Recebemos de Deus a graça e colocamos diante dele o quanto nós precisamos sempre recalibrar a rota. A missão é o oxigênio da vida cristã. Nós existimos para lavrar terras não aradas, porque o nosso Salvador já ganhou a batalha final. Ele já ganhou de Satanás,
Ele já tem a chave da vida e da morte na mão. Nós só estamos esperando Ele voltar. Enquanto Ele não volta, nós temos a missão, né? Todos nós aqui, que já temos o Espírito Santo e vivemos em nós, já passamos na prova final em Cristo Jesus, né? Já estamos, ou seja, estamos só esperando, mas Deus não quer que a gente espere parado, porque tem terras não aradas, não lavradas. Então, Ele nos dá o privilégio de cultivarmos o jardim da criação, da vida, arando o solo, né? Aquele solo que está todo compactado, a gente vai descompactando ele, trazendo ar, entusiasmando, não gastando tempo com espinho, focando no que importa, nos purificando todos os dias, sendo fiel à aliança, e com isso, a grande obra da redenção do nosso Senhor e Salvador está acontecendo através de nós, da Igreja de Cristo Jesus, da qual a primeira IPI de Curitiba faz parte, mas ela é muito maior do que a primeira IPI de Curitiba, e nós somos esses trabalhadores, e por isso que a gente tem que orar para que Deus mande mais trabalhadores, porque tem muita terra seca, tem muito espinho por aí, e nós somos chamados a acertar e trazer vida, porque fomos entusiasmados, e Deus nos deu esse privilégio de ajudar a entusiasmar, enteosasmo, trazer o sopro de Deus aonde não tem. E sabe o que acontece daí no final, quando se ara terra não lavradas, lavra terras não aradas? Aí começa a nascer a vida. Aí de repente, não sei se você já viu, a criança quando está na escola, ela tem a atividade do feijãozinho, né? Eu acho que 5 anos de idade eles pegam aquele potinho de, tipo um copinho de café pequeno, né? Põe o algodão, já fizeram isso? Quem nunca fez, né? Coloca lá e fica no sol e fica olhando, E quando começa a surgir do meio do algodão, a criança, pelo menos eu era assim, sai correndo, mãe, olha, está nascendo, e fica aquela alegria, porque nasceu o feijão, e aí você vê ele ali e tal. É muito gostoso ver o fruto do nosso labor. Eu acho que é isso que Abel sentiu. Quando Abel, como pastor de ovelhas, estava lá trabalhando, e ele se alegrou com o trabalho dele, porque do fruto do seu trabalho você vai tirar o seu sustento. E ele pega a melhor parte, a parte gorda, e oferece a Deus. É um coração agradecido, é um coração completo, é um coração que, apesar das circunstâncias, ele reconhece Deus como autor da vida, né? E aí ele dá o melhor para Deus, e ele fica com uma parte, ele come uma parte, ele não dá tudo, mas ele dá o melhor para Deus. Então, nós somos privilegiados de fazer parte dessa obra divina na terra, e de vermos, que nem a criança, o olhinho brilhando, pequenas sementes nascendo, germinando, e plantas surgindo, e de repente aquela planta que você plantou, algumas árvores demoram anos e décadas, né, para frutificar, mas de repente ela começa a frutificar, e já pensou você poder comer do fruto de uma árvore que você plantou, né? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, você é jovem, adolescente, e começa a trabalhar na vida de crianças, abençoar a vida de crianças, e aí você vai crescendo, se torna pai, e aquelas crianças também cresceram, tem 18, 19 anos, e elas estão ensinando os seus filhos. Isso é comer do fruto da árvore que você plantou. Você cuidou de uma geração, essa geração conheceu o Senhor Jesus, se comprometeu com a aliança, foi fiel, e aí você tem o seu filho, e você ensina o seu filho nos caminhos do Senhor, mas você quer que ele tenha amigos também cristãos, e que contribuam, e a pessoa que você ajudou a formar, pelo poder do Espírito Santo, agora está ajudando você, mas contribuindo para aquilo que Deus está fazendo na vida do seu filho e da sua filha. Esse é o reino de Deus. Nem todas as sementes que nós plantarmos, nós vamos ver o fruto, né? E Deus faz isso para o nosso bem, porque senão a gente ia ficar muito vaidoso, eu acho. Se a gente soubesse de tudo o resultado do que Deus nos usou, a gente ia se perder. Então muita coisa por graça, Deus nem revela para nós, mas algumas Ele revela. E aí quando a gente vê aquele feijãozinho nascendo, uma vida sendo transformada, isso é bom demais, porque a gente sente que a gente fez parte de algo que transcende a nossa própria história como uma gota individual e faz parte desse oceano da graça de Deus. A gente sente que nós fomos instrumentos, que Deus esteve em nós, está em nós e alcançou vidas. E esse é o céu na terra. Tem alguns hinos do passado que falam o céu na terra. O céu na terra é Jesus entre nós. Que a nossa igreja possa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir
o que Jesus está fazendo no nosso meio, que a nossa igreja possa se colocar à disposição para lavrar terras não aradas, inclusive em Maringá, que a gente possa ser feliz, não essa felicidade que o mundo dá, mas a felicidade de alguém que pôs a mão no arado e deu o melhor para Deus. A missão é o oxigênio da vida cristã. Quando nós estamos na missão, Deus oxigena a nossa vida. Deus, Ele nos entusiasma, Ele renova, Ele nos fortalece. Então, põe a mão no arado, sirva a Deus e não gaste tempo com os espinhos, né? Não faça com a sua própria força, não se sinta o Messias e o Salvador, porque o Salvador é só um. O Salvador é Cristo Jesus. Nós somos servos e servas do Salvador e do Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você saia daqui feliz e entusiasmado com a vida, não porque ela é perfeita do jeito que você queria, mas porque ela é perfeita porque Deus está no nosso meio. Amém?